Em uma noite de céu negro, sem estrelas e sem lua, Boa Vista se escondia sob um véu de silêncio inquietante. O vento sussurrava entre as árvores, com vozes ancestrais tentando contar seus segredos. E, no coração da cidade, ergue-se o cemitério Nossa Senhora da Consolação, um local antigo e negligenciado, onde histórias de desespero e assombração circulam há gerações. Dizem os moradores mais antigos que, à meia-noite, um portão há muito esquecido se abre sozinho, como se o cemitério tivesse vida própria, convidando os incautos para dentro. Ali, entre túmulos corroídos pelo tempo, sombras dançam sem donos e murmúrios ecoam debaixo da terra. Nessa noite específica, Rafael, um vigia novato e cético, aceitou o turno noturno, sem saber que seria marcado por algo além de sua compreensão. Ele ria das histórias que os colegas lhe contavam, achando que tudo não passava de exagero. No entanto, ele aprenderia que há lugares onde os mortos não descansam e onde a curiosidade pode ser fatal. Rafael, com a lanterna em mãos, começou sua ronda pelo cemitério. A luz tremelucente da lanterna mal conseguia iluminar as lápides desgastadas, onde o musgo e as marcas do tempo ocultavam nomes e datas. Conforme avançava, o silêncio parecia absoluto, exceto por seus próprios passos que ecoavam de forma quase sobrenatural. Foi quando um som perturbador interrompeu sua caminhada. Uma mistura de risos abafados e sussurros, vindos de várias direções ao mesmo tempo. Ele girou rapidamente, lançando o facho da lanterna de um lado para o outro, mas tudo o que viu foram sombras mais densas, como se algo se movesse entre os túmulos. Convencido de que era apenas sua imaginação, Rafael continuou. Mas algo estava mudando ao seu redor. Quando focou a lanterna nas lápides próximas, sentiu o sangue gelar. Os nomes e datas estavam desaparecendo diante de seus olhos, sendo substituídos por mensagens sinistras gravadas na pedra. Saia enquanto pode, lia uma lápide. Você não deveria estar aqui, avisava a outra. Rafael tentou ignorar, mas as mensagens continuavam a aparecer, cada uma mais ameaçadora do que a anterior. O vento parecia carregar as palavras indistintas que sibilavam em seus ouvidos. Corra! Corra!
Guiado por uma mistura de curiosidade e terror, Rafael encontrou uma área isolada no cemitério. No canto mais distante, envolto em sombras, estava um túmulo diferente dos outros. Sua lápide estava rachada, coberta de musgo e, o mais estranho, sem nenhum nome ou inscrição. Ao redor, o chão parecia perturbado, como se algo tivesse emergido recentemente. A lanterna de Rafael começou a falhar, piscando enquanto ele se ajoelhava para examinar a lápide. Assim que tocou o mármore rachado, uma onda de frio inumano atravessou seu corpo. Ele ouviu claramente uma voz feminina, suave, mas carregada de dor e raiva. Por que me perturbas? O chão ao redor começou a vibrar e raízes escuras e retorcidas emergiram, agarrando suas pernas. Rafael lutava para se soltar, mas parecia que o cemitério inteiro estava vivo e tentando engoli-lo. A cada movimento, ouvia risadas distantes e um som profundo, como o de uma respiração subterrânea. A lanterna caiu das suas mãos e ele foi engolido pela escuridão. Com um esforço sobre-humano, Rafael conseguiu escapar das raízes e correu sem rumo, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Mas o cemitério parecia maior, interminável, como se ele tivesse entrado em um labirinto que mudava a cada passo. Quando finalmente alcançou o portão, percebeu algo que fez seu coração parar. Estava trancado. A névoa, que antes era esparsa, agora cobria tudo, tornando difícil enxergar a poucos metros de distância. No entanto, uma silhueta começou a se formar na névoa, movendo-se lentamente em sua direção. Era uma figura encapuçada, alta e magra, com olhos brilhando em um tom vermelho intenso. Rafael tentou gritar, mas sua voz parecia congelada em sua garganta. A figura parou a poucos metros, estendeu uma mão pálida e ossuda e apontou para ele. De repente, Rafael sentiu uma dor aguda no peito, como se algo invisível apertasse seu coração. Ele caiu de joelhos, incapaz de respirar, enquanto a figura se aproximava mais e mais, até que tudo ficou escuro. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o cemitério, Rafael foi encontrado pelos colegas, sentado nos degraus do portão, com olhos fixos no horizonte e uma flor negra em suas mãos. Era uma flor que ninguém reconhecia, com pétalas de um brilho sobrenatural e textura congelante. Rafael murmurava coisas incompreensíveis, mas uma frase se repetia: ela está esperando. Ela está esperando. Sua expressão era de um puro terror,
e ele nunca mais falou uma palavra coerente. Na noite seguinte, desapareceu, sem deixar rastros. Os moradores de Boa Vista evitam o cemitério desde então, e aqueles que ousaram passar por lá à noite relatam avistamentos da figura encapuzada. Dizem que, se você olhar diretamente em seus olhos vermelhos, será condenado a vagar eternamente entre os túmulos, preso no desespero sem fim. Se algum dia você visitar Boa Vista e sentir o vento gelado do norte sussurrando a seu ouvido, saiba que não é apenas o vento, é o chamado dela. Sim, dela. Aquela que espera no túmulo sem nome. Dizem que, se você ouvir atentamente, poderá distinguir suas palavras. Um murmúrio doce, convidativo, como o canto de uma sereia, mas carregado de um veneno tão profundo que perfura sua alma antes mesmo de perceber. E não pense que poderá escapar. Ela conhece seu nome, ela conhece seus medos, porque no momento em que você cruzar aquele portão esquecido, você já pertence a ela. Sua presença será gravada nas lápides que mudam de acordo com os visitantes. Cada passo que você der será um convite para que ela chegue mais perto. Cada olhar que lançar, as sombras serão um reflexo do vazio que já tomou conta de você. E quando você olhar nos olhos vermelhos, não haverá dor, não haverá terror, apenas a aceitação de que o fim nunca foi um descanso. Você estará em suas mãos, sem tempo, sem luz, sem sanidade, preso entre os sussurros do cemitério e os risos que ecoam nas trevas. Então, se decidir visitar Boa Vista e não resistir ao portão, lembre-se, o cemitério não tira a vida, ele devora a sua existência. E quando você se for, nós contaremos sua história também. Ao final, ela sempre precisa de novos companheiros, e você será perfeito.